Boa noite, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então, falando sobre, em específico, sobre, cada hormônio. Hoje a gente vai começar a falar sobre esses hormônios suprarrenais, ou seja, os hormônios que são produzidos lá na minha glândula suprarrenal. Minha glândula suprarrenal é essa daqui, tá? Que a gente vê como se fosse uma coxinha, tá? Um formato ali de coxinha sobre os nossos rins, tá? Então é como se fosse um manto, tá? Uma cápsula que fica acoplada na parte superior dos meus rins. Essa glândula, tá? Suprarrenal, ela vai ser dividida, tá? Em córtex e medula, tá? Que é a parte interna dessa glândula, e o córtex é essa parte externa. O córtex ele vai ser subdividido em zona glomerulosa, que é a parte mais externa, a zona fasciculada, a parte intermediária, e a zona reticular, que é a parte mais interna, tá? Mais próxima à medula dessa glândula, ok? Cada área dessa, a gente vai ter, então, a produção de alguns hormônios que vão, estar sendo responsáveis por eles. Então, o córtex vai ser responsável, tá? Pela produção do cortisol e da aldosterona, e a medula da epinefrina e norepinefrina, que é adrenalina e noradrenalina. Então, a minha glândula suprarrenal, ela vai ser responsável por esses hormônios que a gente vai estar tendo aí, que é o cortisol, epinefrina, aldosterona, os andrógenos adrenais e hormônios sexuais. Então, esses hormônios vão ser responsáveis por essa resposta aí primitiva de luta e fuga, quando a gente precisa de algum ato de resposta rápida. Então, é ele que faz, responsável por o joelho, o meu músculo, ter o ato de correr. Então, ele é o responsável por esse estímulo de ameaça à nossa vida, tá? O cortisol, ele é um hormônio, tá? Muito responsável por essa ação, e não só por esses momentos de fuga e luta que a gente precisa, mas o cortisol, ele é aquele, tá? O hormônio que vai dar energia, que vai dar força, tá? Pra gente durante o dia, pra gente conseguir ter esses momentos, tá? De ânimo, tá? Para trabalhar. Então, ele é o responsável por a gente acordar durante o dia, pela manhã. Ele é o responsável por a gente ter esses atos da gente conseguir trabalhar, da gente conseguir, ter esses ânimos, vamos dizer assim, tá? Então, ele é o responsável por isso. Esse cortisol vai ser produzido num momento noturno. Então, a gente vai ver aí que esses hormônios, a maioria dos nossos hormônios, vão estar sendo produzidos, secretados, conforme o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é um ciclo que o nosso organismo vai seguir, vai ter sua produção, secreção desses hormônios, conforme algumas ações externas vindo do ambiente, de temperatura, de claridade. Então, o nosso organismo vai se adaptando conforme esses horários, Então, eu sei que eu preciso descansar, então, conforme vai chegando a hora de dormir, até 10 horas, que é o correto da gente estar dormindo, esse hormônio, tá? Vai ter a sua produção correta se a pessoa dorme até 10 horas, tem um ciclo ali de sono, que são 8 horas de sono. Então, esse indivíduo ali vai ter essa produção noturna desse hormônio, cortisol, nesse período, e ao amanhecer, essa produção de cortisol vai ser muito maior, porque esse indivíduo vai precisar o quê? Acordar. Vai precisar trabalhar, vai precisar ter os seus afazeres diários. Então, a gente precisa desse cortisol na nossa corrente sanguínea. E se eu não tenho uma produção correta desse hormônio, o que vai acontecer? Eu já acordo cansado, não quero levantar da cama, não tenho vontade de trabalhar, só quero dormir. Então, o meu organismo fica, mais fraco. E é isso que a gente vai ver. Por exemplo, se eu tenho um cortisol alto, eu vou ter alguns sintomas, tá? Perda de massa muscular, aumento do peso, aumentos das chances de osteoporose, dificuldade na aprendizagem, baixo crescimento, diminuição da testosterona, lapsos de memória, então a pessoa começa a perder alguns pontos de memória, aumento da sede, frequência, isso em urinar, diminuição do apetite sexual e menstruação irregular, no caso das mulheres. Então, isso são fatores que a gente pode ter de sintomas quando esse cortisol está elevado.
Quando esse cortisol está abaixo do normal, a gente vai ver aí casos de depressão, de fadiga, de cansaço, fraqueza, desejo repentino o tempo todo de comer doces. Então a gente vai ver essa pessoa com muito sono, muito cansaço, querendo dormir, né? Porque o corpo dela não tem, né, o cortisol necessário para dar energia, para dar para ela aquele, né, pique para estar trabalhando, para estar fazendo seus afazeres. Então a pessoa fica muito cansada, muito deprimida, muito para baixo, e esse, tá, pode ser um fator aí de depressão, e a pessoa, se não tratar isso, pode piorar bastante. Então, como a gente vai determinar o nível desse cortisol nesse indivíduo? Então, a gente precisa fazer um exame, tá, laboratorial. A gente vai fazer a coleta do sangue. A gente vai pedir preferencialmente que esse indivíduo esteja ali até no máximo 2 horas depois desse horário habitual do paciente acordar. Ele deve estar no laboratório ali, geralmente nesse período ali específico de 8 horas da manhã. Vai fazer então, né, a coleta desse indivíduo do sangue. Esse indivíduo tem que estar em jejum de 8 horas. No caso das crianças de 3 a 9 anos, esse jejum tem que ser de 4 horas no mínimo. Se o médico pedir, então, uma segunda dose para ver como é que está esse nível de cortisol, vai ser coletado às 14 horas, e o paciente também tem que estar no mínimo de 3 horas em jejum, para não dar interferência. Se esse paciente, né, faz uso de algum uso de medicamento, principalmente os glicocorticoides, ou seja, a base de cortisol nesses medicamentos, né, de corticoides, a gente vai pedir, né, para informar isso no questionário. Então, no dia que o paciente vai até o laboratório, para a gente fazer, para fazer a solicitação desse pedido, você já dá um questionário para saber os medicamentos que ele faz uso, né? Nesses 30 dias, né, até o pedido do exame, ele deve informar todos os medicamentos nesses últimos 30 dias. Se ele faz uso de biotina e suplementos alimentares, né, que possam ter essa biotina, suspender o uso aí 3 dias antes dessa coleta. Esse paciente, tá? No dia que ele então vai chegar lá no teu laboratório para você fazer a coleta, você vai ter que deixar esse paciente deitado, em repouso, 30 minutos. O correto dessa coleta é fazer a coleta do paciente deitado. Há uma alteração aí em estudos, pesquisas fizeram que quando esse paciente está sentado, dá uma alteração aí de 30% nesses níveis. Então, o correto é o paciente chegar ali, né, no momento antes da coleta, ter 30 minutos ali em repouso, deitado, tranquilo, sem estresse, para fazer essa coleta e a gente conseguir analisar os níveis corretos desse cortisol. Então, depois da gente fazer essa coleta, a gente vai centrifugar isso a 2.200 RPM por 10 minutos, a uma temperatura de 18 graus, não alicotar, enviar isso, tá, à temperatura ambiente para ser analisado. O volume que a gente vai analisar, tá, é o soro. Então, a gente vai, nesse momento de centrifugação, a gente quer o soro, tá? Alguns interferentes e conservação dessa amostra. Então, o que pode dar interferência? A gente usar o tubo com EDTA, e isso pode também dar interferência na amostra. Citrato também pode dar interferência. A temperatura, gente, tem que ser analisado ali em temperatura ambiente. Em até 2 dias a gente consegue fazer isso, tá? Após isso, a gente vai ver algumas interferências, então a gente precisa estar refrigerando essa amostra numa temperatura ali, né, de 2 a 8 graus até 7 dias. Se, né, por mais disso não conseguiu ainda fazer a análise da amostra, congelar isso a menos 20 graus e pode ficar até 2 anos que a gente consegue analisar, né? Mas 2 anos não tem o porquê, né? Se a gente pode fazer isso antes. O método de análise vai ser a quimioluminescência, que é um método que é uma forma de corar, tá, essas amostras para que a gente consiga identificar esses níveis de cortisol. Os valores de referência, tá? Entre 7 e 9 horas, a gente vai ver esses níveis aí de 6 a 18, tá, microgramas por decilitro. E das 16 horas, né, até as 17 horas, a gente vai ver que esse nível já diminuiu. Então, o correto ali é de 2,7 até 10,5 microgramas por decilitro. Então, é lógico, de laboratório para laboratório, a gente vai ver pequenas alterações nesses valores de referência,
tá? Mas isso vai de bibliografia para cada laboratório, o que eles utilizam, tá? Nesses valores de referência. Mas basicamente, gente, é isso, tá? Esses são os valores aí aproximados, tá? A adrenalina e a noradrenalina, né? Como a gente viu também, são hormônios que a gente vai ver sendo produzidos nessa glândula suprarrenal. Elas vão ser analisadas em pequenas quantidades durante o dia, elas vão estar sendo, né, auxiliadores nesse processo de regulação da pressão arterial, vão estar presentes nessas situações de estresse, quando o nosso organismo precisa, né, dessa resposta de luta, de fuga, seja isso por prazer, como, por exemplo, atividades físicas, alguns esportes radicais, isso a gente vê bastante, tá? Às vezes essa produção, algumas pessoas até se viciam nessa adrenalina, tá? E também por perigo, então a pessoa precisa ter um momento de fuga, então ela vai estar, lógico, né? Vai estar trabalhando juntamente com o sistema nervoso, para essa estimulação, né, e ter essa reação do nosso organismo rápido para, né, um momento de fuga que a gente precisa ali, que a gente sinta-se ameaçado, tá? Reações, então, que essa adrenalina e noradrenalina podem estar ocasionando no nosso organismo. Aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão sanguínea, aumento da glicemia, aumento da taxa de respiração e aumento do fluxo sanguíneo para os músculos. Então, se, por exemplo, o paciente ele tem uma das veias entupidas e, né, tem aquela jorrada de adrenalina, né? Se força o organismo, por exemplo, em alguns esportes radicais, a ter isso, né? Essa adrenalina o tempo todo, isso, né? O coração também vai ficando cansado, né? Porque o coração está sendo forçado toda vez a trabalhar muito mais. E se, no caso, né, como eu comentei, tem alguma veia entupida, isso pode levar até a óbito, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esses esportes radicais, né? Que isso acaba forçando o nosso organismo, tá trabalhando e jorrando uma quantidade de adrenalina em excesso do que a gente não precisava. Então, né, tomar ali cuidado, né? É bom a gente fazer atividades físicas, isso vai ser estimulado um pouquinho mais, mas não, tá? Tomar cuidado para não ter excesso, para a gente não viciar o nosso organismo a ter sempre essa adrenalina e a gente querer isso cada vez mais, né? E acabar forçando sempre o nosso corpo a estar trabalhando em excesso, mais do que ele aguenta. Então, para analisar esses níveis de adrenalina, geralmente a gente também vai ter a presença ali, né, no exame de adrenalina, noradrenalina e também a dopamina. A dopamina, eu vou comentar para vocês como é que é o processo dela. A gente vai ter a dopamina também presente com referência a outros hormônios, também vai estar atuando no nosso organismo, na nossa hipófise. Mas isso é para uma aula mais para frente, tá? Mas eu já coloquei aqui porque geralmente são analisadas juntos, ela vai ter uma atuação também nessa glândula suprarrenal. Então, os exames, tá? Basicamente, a gente vai analisar a mesma coisa. A gente vai também tá analisando o plasma, só que nesse caso desse exame, diferente do cortisol, a gente vai precisar da ajuda do EDTA, tá? Então, a gente vai ter esses tubinhos, tá? Que já vai ter a adição desse EDTA. Então, quando eu vou fazer a coleta e vou precisar do cortisol e vou precisar ver esses outros hormônios, a gente vai ver o quê? Que a gente vai precisar de 2 amostras de sangue, porque o EDTA no cortisol, ele prejudica, dá interferência. E já para análise da adrenalina, noradrenalina e dopamina, a gente vai precisar do EDTA para fazer a separação do plasma. Então, é muito importante, tá coletando aí, então, 2 amostras, caso esse paciente faça, né, a solicitação desses hormônios aí, tudo junto, tá? Então, adrenalina, noradrenalina e dopamina, a gente pode utilizar a mesma amostra, tá? Então, a gente vai coletar esse sangue, tá? O paciente tem que estar em jejum de 8 horas. A gente vai usar, então, o tubo com EDTA. Vai fazer a separação desse plasma, tá? Em centrífuga. Então, o paciente, 2 dias antes de fazer a coleta, ele tem que se livrar de alguns alimentos aí por 2 dias, ficar sem eles, que são o café, os chás, chocolates, refrigerantes, frutas, tá? Em geral, porque por causa da frutose a gente vai ver aí uma interferência, tá? Principalmente essas frutas sendo a manga, banana e abacate. Sorvetes, sucos de frutas naturais ou artificiais,
baunilha e alimentos aromatizados com essa baunilha, tá? Então, o que pode aparecer lá também como vanilla, né? Que é em inglês. Então, a gente tomar muito cuidado, tá? Em estar instruindo o paciente, isso em laboratório, né? Desses alimentos que ele tem que se abster por 2 dias, porque senão vai dar interferência nesse resultado. Então, tem que conscientizar bastante esse paciente. Caso esse paciente, tá? Faça algum uso de medicamento, tá? Que vá dar interferência nesse resultado, esse paciente tem que tendo contato com o médico para ver se esse médico vai poder, né, fazer a suspensão desse medicamento, ou agora se o médico falar não vai fazer a suspensão, a gente, né, tem que realizar o exame assim mesmo, mas isso vai a critério do médico, tá? Então o médico deve tá sabendo, ele que vai dizer, não, pode suspender esse medicamento pra gente fazer essa análise, não pode suspender, você não consegue, tá? O caso do paciente ali, não tem como. Então, quem vai dizer isso é o médico. Então, para o procedimento também é a mesma coisa, o paciente deve estar ali em repouso, deitado, mínimo 30 minutos. Tem que ser, gente, um ambiente calmo, não é um ambiente que você vai estar ali com um monte de gente coletando. Às vezes a pessoa fica nervosa de ver a coleta ali enfiando o sangue. Então, é uma sala em especial para esse paciente, para ele ficar ali deitado, tranquilo. Então, essa coleta a gente já vai deixar o scalp ali, porque provavelmente já vai fazer a coleta de um outro, né, do cortisol, por exemplo. Então, já usa o scalp para fazer a coleta desse sangue, vai fazer o garroteamento. O scalp, tá, é aquela mangueirinha que vem, né, você só coloca a base da seringa ali e vai coletar esse sangue, né, e depois você consegue, né, colocar aí, depois fazer uma segunda coleta, se você precisar. Então, fica ali aquela agulha, né? Você vai furar o paciente apenas uma vez e vai ficar pronto ali se a gente precisar de mais uma coleta. Então, com esse scalp, a gente vai fazer essa coleta, ok? Alguns interferentes que a gente pode ter, tá? Não vou ler tudo aí pra vocês, vou deixar aí pra vocês, se você quiser, nesse momento, dar pausa aí no vídeo, leia tudo, tá? Mas ali, basicamente, é o que a gente viu, né? Antidepressivos, antihistamínicos, antipsicóticos, drogas, diuréticos, tá? E a gente vai ver aí, né, os estimuladores. Então, tem vários medicamentos que podem estar influenciando. Então, por isso que a gente pede para fazer esse questionamento, dar esse questionário para o paciente, né, antes dele fazer a coleta, porque a gente precisa saber, né, os medicamentos que às vezes a pessoa tem que fazer interrupção, que o médico vai instruir, né? Então, é muito importante isso. Então, se quiser, para os meus alunos, né, eu vou deixar isso lá no mural no Classroom, a apostilinha para vocês. A conservação, a gente pode conservar isso, tá? Até 20 dias, congelados a menos 25 graus. Os valores de referência, então, adrenalina. Então, a adrenalina a gente vai ver até 90, noradrenalina até 460 e a dopamina até 30, tá? Então, como eu tinha dito, deixar sempre o paciente ali deitadinho é a melhor posição que a gente pode deixar esse paciente deitado. A gente vai ver isso, tá? Os níveis mais corretos nessa posição. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses hormônios, deixa aqui nos comentários que eu vou estar esclarecendo. Hoje eu fico com vocês aqui nos comentários, só não teremos aula online, mas qualquer dúvida eu tô aqui para esclarecer, ok? Boa noite para vocês e até a próxima aula em parasitologia.